Irmãos, Ezequiel capítulo 33, versículo 30, diz assim: quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão: venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona o lucro. Para eles, você não passa de alguém que canta canções de amor. Tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Até aí. É um texto pesado, é um texto muito forte. Como eu disse aqui, cerca de 560 anos antes de Cristo, mas é um texto totalmente atual, é um texto totalmente contemporâneo. Amém? E eu gostaria que você abrisse o teu coração, e mais uma vez quero orar com você, mais uma vez, para que Deus venha falar ao teu coração neste momento. Amém? Curva a tua cabeça mais uma vez, feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Eterno Deus e Pai, diante da tua palavra, nós nos curvamos, nós nos dobramos, ó Pai, e nós queremos dizer a Ti, ó Pai querido, que nós somos gratos e nós estamos com os nossos corações ansiosos para ouvir a Tua palavra e receber, Senhor, as orientações dos próximos passos, de como, Senhor, nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, como nós devemos reagir diante das situações da vida. Em nome de Jesus, ó Pai querido, é isso que nós te pedimos. Fala aos nossos corações e nos ajude, Senhor, com que essas palavras venham, Senhor, fazer com que as nossas vidas, ó Pai, sejam, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Que as nossas ações, que as nossas atitudes, que os nossos gestos, ó Pai, sejam, Senhor, para glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro, Deus, e já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém. Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Ezequiel aqui escrevendo, Ezequiel aqui sendo um profeta em tempos, né, de cativeiro, ou tempos que precedem o cativeiro. Ezequiel, para quem não sabe, é um profeta que veio para anunciar, né, a justiça de Deus sobre o seu povo. Então Ezequiel aqui é um profeta que vem para clamar, vem para anunciar, vem para profetizar que haveria destruição no meio do povo de Deus, que o povo de Deus seria cativo, o povo de Deus seria escravo, né, na Babilônia, e ao ponto de nem se eles se arrependessem, mais Deus não tinha mais jeito para eles, né? Ele chega a profetizar isso. E dentre tantas profecias, tantas coisas que Ezequiel, né, profetiza, nós sabemos que ele chega ao ponto de Deus usá-lo para poder profetizar sobre um vale de ossos secos, né? Enfim, existem muitas passagens que vai mostrar o poder de Deus, né, que Deus vai revelar o seu poder através da vida e do ministério de Ezequiel. E aqui nesse ponto que nós estamos lendo, Ezequiel capítulo 33, 30, nós estamos saindo de uma... Se você pegar lá do primeiro versículo do capítulo 33 e vir correndo, você vai ver que ele vai falar sobre os atalaias, sobre a responsabilidade daqueles que tinham de anunciar, de trazer a notícia. O atalaia, para quem não sabe, é aquele que anuncia, é o porta-voz, é aquele que vai aonde... É a voz por exemplo, o rei tinha que transmitir uma palavra a um outro reinado. Quem ia lá falar, proferir essas palavras em nome do rei era o atalaia. Então o atalaia é aquele que fala em nome de alguém, é aquele que anuncia, né, a mensagem que deve ser anunciada em nome de alguém.
E ele vem trazendo aqui, até antes do capítulo 30, do versículo 30, né, toda essa questão, né, do atalaia, né, de qual era a função dele, de como que funcionava toda essa questão. E no versículo 30 aqui, ele direciona então, Deus direciona uma mensagem para Ezequiel, dizendo, né, quanto a você, filho do homem. Agora a mensagem é direcionada a Ezequiel. Ele fala, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. E o que acontece? Deus está dizendo o seguinte aqui para Ezequiel. Ezequiel, ele é chamado também de filho do homem, e nós sabemos que poucas pessoas são chamadas, né, de filho do homem, mas Ezequiel também tem essa particularidade, porque Ezequiel fala muito sobre Jesus também, ele fala muito sobre a vinda do Messias, mas o texto fala que, quando chama ele de filho do homem, fala assim, quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e nas portas das casas, dizendo um ao outro, cada um ao seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. O que acontece aqui? Ezequiel, ele estava na boca do povo. Ezequiel, as palavras de Ezequiel estavam, sabe, a reputação de Ezequiel, a pessoa de Ezequiel. Ezequiel tinha uma fama e as pessoas falavam sobre ele. As pessoas falavam dele, falavam das palavras que ele dizia. Ou seja, como se tivesse aí naquela época, ele estava no topo, né, das citações lá dos twitters, né? Ele era o cara, né, que estava lá no topo dos mais ouvidos, dos mais assistidos, né, dos mais comentados. Então, o problema de Ezequiel aqui não é falta de fama, ou seja, falta, né, de pessoas, de público para assisti-lo, né, para ouvi-lo. Então, Deus ele direciona a mensagem agora para Ezequiel, dizendo, quanto a você, meu filho do homem, né, os filhos do seu povo falam de você. Né, as pessoas estão, sabe aquela coisa de você ouvir atrás da parede, as portas das casas, sabe aquelas mulheres que ficam nas portas das casas comentando uma com a outra, conversando, e o assunto era Ezequiel. Né? E todo mundo falava sobre ele, o comentário aqui era sobre este profeta, sobre este homem, sobre o homem que falava em nome de Deus. Né? E o texto é bem claro, dizendo aqui que cada um ao seu irmão, e diziam o quê? Venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Ou seja, Ezequiel, ele tinha a fama de ser uma pessoa, um homem, ao qual falava palavras que procediam do Senhor, falava em nome do Senhor. Até aí, beleza, até aí, sem problema nenhum. Que coisa boa, né? Você ser reconhecido, você ser visto como um homem que fala em nome do Senhor, que fala a palavra do Senhor, um homem que traz boas notícias, um homem que traz, às vezes também, notícias severas, notícias pesadas, né? Se você pega lá Ezequiel capítulo 7, você vai ver o juízo de Deus, Ezequiel proferindo o juízo de Deus de maneira clara. E então, assim, Ezequiel estava fazendo o papel dele, né? Ezequiel estava aqui falando e era reconhecido, né, como alguém que falava em nome do Senhor. Então, gente, contextualizando vocês aqui, o que está acontecendo aqui? O povo já não tinha um templo, o povo já não tinha um lugar para adoração, o povo não tinha um local onde eles pudessem se juntar e adorar a Deus. E agora eles veem em Ezequiel alguém que traz a resposta, alguém que traz aí as orientações, alguém que traz a palavra de Deus até eles. Então, Ezequiel é uma pessoa bem vista e bem quista até então pela sociedade. E palavra aqui, pelo que o texto está dizendo, né, não faltava, né, porque eles comentavam, inclusive, a respeito das palavras, né, que Ezequiel havia já proferido.
Versículo 31, é o segundo versículo que nós vamos trabalhar aqui, vai tratar que essas pessoas, elas vinham, ou elas iam, né, até Ezequiel, né, como de costume, né, do povo. Esse povo tinha também o costume e a oportunidade de se assentar-se diante de Ezequiel e ouvir e observar as palavras de Ezequiel. Olha que interessante. Então, olha, o texto vai falar assim, ó, eles vêm até você como o povo costuma vir. Assentam-se diante de você como o meu povo e ouvem as suas palavras. Mas um grande problema acontece aqui. E esse problema acontece também nos nossos dias de hoje. Qual é o problema? O problema é que aquelas pessoas, elas reconheciam Ezequiel como alguém que falava na parte do Senhor. Elas iam até Ezequiel. Elas tinham costume de estar presente, né, nas reuniões feitas por Ezequiel. Elas procuravam os melhores lugares para se sentar diante, né, do profeta do Senhor, de Ezequiel. Eles ouviam as palavras. Olha isso, gente. Eles tinham o costume de ouvir as palavras. Mas eles não colocavam estas palavras ou esses ensinamentos em prática. Então era um povo que tinha todos os hábitos. É um povo que tinha todos os costumes. É um povo que tinha um comportamento, né, de alguém que crê. Mas é um povo que não colocava aqueles ensinamentos, aquelas palavras em prática. E com as suas bocas, eles professam muito amor. É um povo que falam de amor. É um povo que falava muito de amor. Mas o coração deles só ambicionava lucro. O coração deles é um coração que tinha ambição por lucro. É um povo que o que mandava no coração deles, o que imperava sobre o coração daquele povo, era a sorte da ganância, era desejo, era ambição de lucro. Olha que coisa, gente. Quantas vezes nós temos observado isso no meio do povo de Deus, no meio de um povo que se diz cristão. Um povo que tem hábitos cristãos, um povo que fala como cristão. Muitas vezes, sabe, tem práticas de cristão, sabe, tem todo um jargão, uma maneira de falar, de agir, de se vestir. É um povo que fala muito de amor, fala muito como as pessoas deveriam agir, mas quando elas eram convidadas a fazer aquilo que elas estavam ouvindo, elas tinham dificuldade e não conseguiam. E eu, ouvindo esta palavra, Deus começou a ministrar o meu coração. Essa palavra é fruto do nosso estudo de segunda-feira passada. Nós temos alguns trabalhos da igreja acontecendo em paralelo, e um deles é o discipulado a respeito de evangelização. E este texto, ele foi citado ali pelo autor do livro, e confesso para vocês que daquele dia para cá, eu pensei muito nesse texto, e eu fui orar, falar com Deus, eu fui estudar esse texto, e Deus falou muito ao meu coração. Eu creio que Deus quer hoje chamar a nossa atenção a respeito de algumas práticas, de algumas posturas que nós temos tido, que a igreja do Senhor tem tido, diante da sua presença, diante da tua palavra. O livro de Ezequiel aqui, ele relata algo terrível que acontecia naqueles dias. O profeta Ezequiel aqui passou a ser parte, né, da programação diária daquele povo. As pessoas convidavam umas às outras para ouvir a palavra que viria do Senhor através da vida de Ezequiel. Até aí, nada demais. Até aí parece até uma obra maravilhosa evangelística. Não é mesmo?
As pessoas convidando umas às outras para ouvir o sermão, para ouvir a mensagem que Deus tinha umas para as outras. E nós observamos também que o resultado desse convite que era feito, né, o povo correspondia até certo ponto, porque o povo vinha. Então o povo convidava e os outros vinham ver, vinham ouvir. Eles se sentavam, eles se calavam diante dos ensinamentos do profeta ali. Isso virou uma rotina, virou um costume. Aquelas pessoas sentadas ouvindo as palavras daquele homem. E é exatamente nesse ponto. Aí por diante começa o grande problema daquele povo. E muitas vezes o problema do nosso povo, o nosso problema muitas vezes, o problema dos nossos dias também. Que é que não existe falta da palavra, falta do ensinamento, mas existe falta da prática, falta de fazer com que aquelas palavras sejam feitas, sabe, preciosidades em nossas vidas. O que falta é fazer o que Paulo vai falar aos Colossenses, que esta palavra habite de maneira rica e abundante dentro de nós. Ou que o salmista diz que a tua palavra, Senhor, eu escondi guardada no meu coração para eu não pecar contra ti. O problema não é falta de ouvir palavra. O problema não é falta de nós termos uma referência bíblica. Nós temos, sabe, um devocional bíblico, cultos cristocêntricos. O problema não tem sido este, no nosso caso. Porque vocês têm recebido palavra domingo após domingo. Vocês têm recebido conselhos do Senhor domingo após domingo. E diferente também, não era diferente também deste povo. Quem poderia receber direcionamento mais perfeito, mais santo do que aquele povo? Que o próprio Deus falava de maneira audível, de maneira clara, evidente, na boca do teu servo Ezequiel. Hoje nós observamos que existe tudo. Existem pastores, existem homens que colocam tantos recursos, tantas coisas, né, no culto, para que o culto seja um culto atrativo, para que o culto seja um culto, sabe, que as pessoas venham se satisfazer, que as pessoas venham, sabe, se impressionar. Existem cultos que fabricam milagres. Existem igrejas que estão fabricando milagres para chamar a atenção de outras pessoas, para entreter pessoas. Existem igrejas que estão abarrotadas, cheias de gente. Quem nunca, né, se encheu de orgulho no seu coração, se envaideceu pelo fato da sua igreja estar dando certo, pelo fato de ter uma comunidade cheia de pessoas, onde existem obras sociais, existem coisas acontecendo, né, nas periferias da igreja. Quantos aqui se orgulham por ter seu pastor na televisão? Quantos que eu conheço, quantos babacas que eu conheço, que se orgulham de estar dentro de igrejas com pastores de renome, mas quando nós olhamos para a vida desses camaradas, eles continuam, sabe, o mesmo pau seco que sempre foi, a mesma pessoa vazia que sempre foi, e o orgulho dela é fazer parte de uma igreja grande, fazer parte que tem um líder que é conhecido, que tem livros escritos, que é referência para quem? Esse povo tinha Ezequiel como pastor, este povo tinha o profeta do Senhor como seu pastor, como seu profeta. Mas o texto diz que aquele povo não praticava aqueles ensinamentos, aquelas coisas ao qual eles haviam sido instruídos, estavam sendo instruídos dia após dia. Quero chamar a atenção sua hoje aqui em nome de Jesus. Eu não quero me tornar uma pessoa simplesmente conhecida, uma pessoa, sabe, que traga orgulho para você. Uma pessoa, sabe, que vive o evangelho. Isso é obrigação minha, não tem mérito nenhum nisso. Eu não faço mais que minha obrigação, ser bíblico, ser crente.
e manter a minha vida em santidade ao Senhor. Isso não faz mais do que obrigação, não tenho mais que obrigação disso. Isso não tem virtude, não há virtude nenhuma em mim sobre isso. A questão não é sobre mim, a questão não é sobre o seu líder, ou sobre o seu pastor. A questão aqui, que o texto, que Deus quer dizer para nós é o que você tem feito com tudo aquilo que o Senhor tem dispensado sobre a tua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre a tua vida, o que você tem feito com tudo isso. O que você tem feito com os ensinamentos, com as palavras, com os cultos, com as reuniões, com todas as oportunidades que Deus tem dado para você, o que você tem feito com tudo isso. Deus chama a nossa atenção hoje, igreja. Deus chama a nossa atenção hoje. Pessoas postam aí momentos de culto, momentos de louvor e adoração em igrejas. E aí as pessoas falam: uau, eu queria que minha igreja fosse assim. Outro compartilha e diz assim: nossa, onde fica essa igreja? Eu quero ir lá. E eu vejo Deus dizendo o seguinte: esta alegria que você está esperando nos palcos, nos telões, eu queria que você tivesse dentro do teu coração, porque se eu habito no teu coração, deveria existir festa no teu coração, deveria existir festa na tua vida, deveria existir alegria na tua vida, pelo simples fato de eu habitar na tua vida, no teu coração, na tua casa. Mas os nossos olhos querem ver luzes, nossos olhos gostam da câmera, nossos olhos gostam de ação, e nós somos incapazes de reconhecer, de admirar a grandeza de Deus nas coisas pequenas. Às vezes nós falamos: puxa vida, a nossa igreja não tem tanta atração para os jovens assim, nós não temos shows que atraem os nossos jovens, nós não temos tantos eventos assim para atrair os nossos jovens. Puxa vida, nossa igreja teve que cancelar todos os eventos dos casais este ano, por causa dessa pandemia. Puxa vida, tem casais em crise, tem casais se separando. E nós falamos: nosso encontro de jovens já não existe mais. Nós estamos impossibilitados de estar juntos, de reunir, de comer pizza junto, de fazer churrasco junto. As mulheres já não podem mais tomar o chá delas da tarde, por causa dessa pandemia, dessas coisas. Puxa vida, o que será da igreja agora? Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção para que nós venhamos cair na real. E para que nós venhamos entender que o que nós precisamos é da presença dEle. O que nós precisamos é da palavra dEle. O que nós precisamos é colocar a palavra dEle em prática nas nossas vidas. De colocar os conselhos dEle nas nossas vidas em prática. Não vai faltar palavra, meu irmão. Não vai faltar carinho, não vai faltar amor, não vai faltar consolo, não vai faltar correção, não vai faltar abraço, não vai faltar nada, perdão, não vai faltar absolutamente nada na sua vida. Mas enquanto nós tratarmos as coisas do Senhor como eventos, sabe, como se Deus precisasse de entretenimento, como se Deus estivesse fazendo uma loucura, Deus estivesse suando neste momento para poder entreter o seu povo. Qual a próxima carta que o pastor vai tirar da manga? Qual a próxima estratégia que a igreja vai criar para que o povo venha se firmar? Meu irmão, eu estou vendo aqui que não existe nada novo realmente. O próprio profeta do Senhor, ele diz que o povo estava sentado dia após dia ouvindo os seus conselhos, ouvindo as diretrizes. Mas aquele povo, ele tinha uma ganância, ele tinha algo diferente no coração daquele povo, que a palavra de Deus não era suficiente para satisfazê-los. O que este povo está precisando? O que este povo está esperando? O que falta para este povo? O que falta para mim? O que falta para você? O
que você está esperando, o que eu estou esperando, para nós colocarmos em prática aquilo que nós temos ouvido e visto do Senhor. O que falta para que nós possamos, que nós venhamos viver o Evangelho de maneira íntegra, ou seja, o Evangelho na sua integralidade. O que falta para isso acontecer? Para que você venha amar de verdade, para que você venha viver um Evangelho de verdade na sua vida, para que você venha abrir mão de tudo aquilo que não presta da tua vida e falar: Senhor, eu quero viver o Evangelho. O que falta, irmãos? O que é que falta? Eu tenho certeza que não é entretenimento, eu tenho certeza que não é recurso, porque eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem colocado recursos sobre as nossas vidas. Praticamente em 5 meses de igreja fechada, nós abrimos um mês, e todas as contas da nossa igreja estão pagas, não falta recurso, não falta recurso. O Senhor provê, o Senhor levanta pessoas, o Senhor usa pessoas. Todas as terças-feiras, pessoas têm recebido alimento físico, mendigos têm recebido comida, e trabalhos sociais que a igreja está envolvida. Todas as semanas existem discipulados acontecendo. E se você não está fazendo parte de nada, é porque você está totalmente, sabe, a parte de tudo isso. Mas a igreja está acontecendo. Nós não paramos, a igreja continua, a igreja continua. Mas eu percebo que existe muito trabalho sendo feito e pouca transformação nas vidas. Existe muito sermão sendo pregado e poucas pessoas sendo transformadas por esses sermões. Existem muito trabalho de gabinete, existe muita oração, existe muito estudo da palavra de Deus, mas pouca transformação e mudança de vida. O que está faltando, pastor? O que está faltando? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Por que eu tenho demorado tanto para colocar em prática aquilo que eu tenho ouvido e visto do Senhor? Nós não temos simplesmente uma profecia, irmãos. Aquele povo estava recebendo profecias. Nós temos fato. Nós temos algo que ocorreu, que aconteceu diante dos nossos olhos, diante das nossas vidas. Nós temos um fato, vários fatos que aconteceram, que se nós pararmos simplesmente e lermos, ouvirmos, crermos nessas palavras, deveria ser suficiente para que nossas vidas seguissem um rumo de transformação e que a nossa igreja pudesse crescer de fé em fé e de glória em glória, como a palavra de Deus promete. Que a nossa igreja viesse ser uma igreja viva, uma igreja praticante. Antigamente nós ouvíamos falar sobre os católicos não praticantes, não é? Todo mundo era católico, quem não tinha religião falava: eu sou católico não praticante. O que isso quer dizer? É alguém que foi batizado lá na igreja católica quando era pequeno, como eu fui quando era pequeno, e simplesmente eu não vou na missa, eu não vou na igreja, então eu sou um católico, mas eu não sou praticante. Esse é o discurso que nós ouvíamos antigamente. E o povo que se diz cristão, que se diz evangélico, cresceu muito. Só que eu percebo que agora nasceu aí uma nova geração de cristãos não praticantes. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia não reconhece cristão não praticante. As Escrituras não reconhecem aquele que se diz cristão, porém não é uma pessoa praticante. Amém? Que nós venhamos, em nome de Jesus, crer e que nós venhamos viver aquilo que nós cremos. Esta é a diferença. Esta é a grande diferença do nosso chamado.
E o Senhor nos chamou para crer e para ser seus imitadores. Amém? Que nós venhamos imitar a Cristo para a honra e glória do seu santo nome. E sabe o que aconteceu aqui? O povo aqui, então, eles ouviam, versículo 31 ainda, eles vêm até você como o povo costuma vir, assentam-se diante de você como meu povo. Olha aí. Então, eles se colocam como telespectador de Ezequiel, como o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, que nós estamos aqui para poder ouvir você, Ezequiel. Nós somos o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, para ouvir aquilo que você tem para dizer. Mas são um povo que não coloca em prática, mas não as põe em prática. Com a boca professam muito amor, mas o coração deles só ambiciona lucro. É o povo que honra com os lábios. Sabe qual é esse povo? É o povo que fala e não faz. É o povo que julga os outros, mas não se esforça um centímetro para descer do salto alto. Entende? É um povo que acha que está acima do certo e do errado, do bem e do mal. Eu quero dizer para você que Deus não está nem aí para esse povo. Deus não está nem aí para esse povo. Para eles, olha isso. Agora é um momento em que Deus agora coloca também Ezequiel no lugar dele. É onde Deus vai revelar o coração do povo, ao qual Ezequiel não tinha o poder de ler, ao qual Ezequiel não tinha poder de analisar, de perscrutar, de, vasculhar. Deus tem esse poder. E Deus vira então para Ezequiel e fala: você quer saber de uma coisa? Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor. Sabe o que é isso? Você não passa de um cara que fala aquilo que eles querem ouvir. Para eles, você é aquela pessoa que canta no ouvido deles. Sabe, que está balançando enquanto eles dormem. Você é a voz que está fazendo os caras ninar. Você é o camarada que está massageando o ego deles. É isso que ele está dizendo aqui. Você tem uma bela voz e é um bom músico. Olha isso, versículo 32. Para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não põem em prática. Sabe aquele camarada que você está comendo lá, está na churrascaria, você está comendo e tem um músico lá cantando. Às vezes você chama atenção e fala: nossa, que música bonita. Não é isso? Nossa, que música bonita. Nossa, o cara como canta bem, toca bem. Não é? Mas você não foi lá para poder ouvir e cantar ou tocar. Você foi para comer. Você sentou naquele lugar como alguém que quer desfrutar de um bom banquete. E é assim que as pessoas se relacionam hoje nas igrejas, no lugar onde elas deveriam se juntar para adorar a Deus. Elas sentam na igreja e ficam esperando uma boa música, ficam esperando uma boa pregação. Mas para quê? Se aquelas pessoas fossem transformadas, pelo menos pelos louvores que estão sendo cantados, pelos louvores cristocêntricos, pelas palavras que estão sendo pregadas, amém, glória a Deus, valeu a pena. Mas não! O povo é um povo exigente, mas é um povo que não muda. Entende? Esse é o povo de Ezequiel aqui, ó. São consumidores da fé. São pessoas que estão sentadas ali para poder consumir. Pessoas ali que estão esperando, sabe, uma massagem ali, uma palavra que, sabe, que satisfaça ali alguma coisa no coração deles. A palavra de Deus aqui para este povo se tornou apenas palavras de sabedoria, palavras de autoajuda. São bons conselhos. É no máximo um analgésico para a alma. Entende isso? A palavra de Deus se tornou uma palavra de sabedoria. Aí sabe o que o cara faz?
ele começa a curtir lá os filósofos. Isso não é novidade, né? Mas começa a virar fã do Cortella, né? E de outros mais, eu não quero citar nomes aqui. Mas aí não, eu gosto de fulano, eu gosto do ciclano, eu gosto do Beltrano, do Karnal, entendeu? Começa a citar aí Sócrates, começa a citar aí vários pensadores, filósofos, antropólogos. Aí começa. Isso não vai mudar a sua vida, meu irmão. A palavra de Deus, ela não é massagem para o nosso ego, não. A palavra de Deus não é alguma coisa, sabe, que vai fazer a gente se sentir melhor, não. A palavra de Deus, às vezes, ela vai vir como uma espada afiada, cortando, ferindo, fazendo ferida nas nossas vidas. Mas é aquela espada afiada que, quando sai, já sai cicatrizando. O bisturi do Espírito Santo é aquele que já cauteriza. Sabe, que faz ali o corte, faz a fenda, mas já sai cauterizando, já sai curando. Já sai cicatrizando. Esta é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela não pode ser apenas palavras de sabedoria. Ela não pode ser somente palavras que vai ficar fazendo você ficar pensando, porque está cheio de cabeção, cheio de pensador aí, que também é tudo pau seco. Como diz minha avó, por fora bela viola, por dentro pau bolorento. Entende? É oco, tem nada, é só casca. E a palavra de Deus na boca de alguns, aí aquelas palavras de autoajuda. Aí o cara enche a caixa de e-mail da agenda, aqueles vídeos dos coach da vida aí, que tá enchendo o saco já esse negócio. Não vai mudar nada na sua vida. Você presta atenção, sua vida não está mudando. Você está ouvindo, e a sua vida não está mudando nada. É só analgésico para a sua alma. É uma balinha de strepsils lá para sua garganta, para enganar. Para enganar a dor. O Evangelho, meu querido, quer mudar a sua vida. O Evangelho de Jesus quer mudar a sua natureza. O Evangelho de Jesus quer mudar, sabe, a raiz de todas as coisas. Deus não quer simplesmente dar um analgésico. Deus quer ir lá dentro da ferida, cutucar a ferida, sarar a tua ferida, meu irmão. Deus quer transformar a sua vida. O Evangelho tem esse poder, a palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. Chega de analgésico. Sabe, chega dessas pastilhas superficiais. Chega de ficar analisando os sermões. Chega! É o momento de nós vivermos a palavra de Deus, de nós nos desafiarmos todos os dias a colocar em prática aquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor. Em nome de Jesus. Isso é o que tem acontecido referente à palavra de Deus. E tem acontecido também algo referente aos profetas do Senhor. Os profetas hoje que são aceitos, que são admirados, são aqueles que cativam as pessoas. São aqueles que proferem as palavras que acalmam as aflições momentâneas das pessoas. Ou seja, profeta bom hoje é aquele profeta que fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Profeta que fala, você tem que abandonar o teu pecado. Esse não vai ser ouvido nunca mais. Profeta que fala, você tem que abrir mão do seu ego, do seu eu, do seu homem interior. Enquanto uns têm falado, não, você tem que evoluir o seu homem interior. A palavra do Senhor diz, você tem que matar esse homem interior seu. Você tem que chegar diante de Deus morto, para que Ele possa executar a vida dele dentro de você, para que Ele possa exercer a vida dele, o domínio dele, o reino dele dentro de você. Entende isso? Então o profeta se tornou alguém que cativa as pessoas, alguém que profere palavras que acalmam as aflições momentâneas das pessoas. E sabe o que acontece? Despercebidamente, ele deixa de ser a voz de Deus.
sem que ele perceba, ele deixa de ser a voz de Deus, que clama sobre um deserto, que clama sobre uma terra seca, árida, e começa a proferir palavras, sabe, que vai alimentando e nutrindo o ego das pessoas. Que Deus me livre disso. Que Deus me livre de ser uma pessoa que tenha desejo de agradar as outras pessoas, desagradando ao Senhor. Paulo vai falar aos Gálatas: porventura eu vou procurar agradar homens e desagradar a Deus? Porventura eu não fui chamado para agradar homens, eu fui chamado para poder agradar ao Senhor. Aquele que me chamou, aquele que me convocou, este é ao qual eu tenho que agradar. Entende? Este é o Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor nos chamou para poder falar aquilo que tem que ser falado. E para viver aquilo que tem que ser vivido. E ponto. Só que este profeta não tem mais lugar. Este profeta, ele não tem mais hoje visibilidade. Mas que em nome de Jesus, nós venhamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. E que nós possamos não só ser ouvintes, mas que nós venhamos ser praticantes daquilo que o Senhor tem falado e mostrado para nós. Em nome de Jesus. Nós temos que nos esforçarmos para agradar ao Senhor. Nós temos que fazer aquilo que for necessário para que o Senhor seja adorado, exaltado, para que o Senhor seja visto através das nossas vidas. Amém? Que em nome de Jesus nós não venhamos ser como este povo. Olha o que acontece com esse povo aqui, ó, no versículo 33. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Então, depois de tudo isso, sabe, depois das pessoas terem ouvido, sentado, e as pessoas vivido as suas vidas da maneira que eles queriam viver, as pessoas pegaram, saca, o crente que o pincel, o crente pinça, acabei de inventar aqui agora. O crente pinça é aquele que ele escreve um monte de coisa lá, o pastor fala 300 palavras, daí ele vai: isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero não, isso aqui não concordo não. Opa, isso aqui é legal, hein? Isso aqui eu peguei. É o crente pinça, aqui só pega aquilo que ele quer. Porque o evangelho pode ser assim não, viu? O evangelho tem que ser do jeito que ele é. Tem um cantor rap, eu gosto muito dele, Mano Reco. Ele fala assim que a verdade dói, mas liberta. E é uma das maiores verdades que eu já ouvi alguém falar aqui nessa terra. A verdade dói, mas ela liberta. Pega hoje, em nome de Jesus. Pega hoje essa verdade. Pega hoje todos esses ensinamentos que você já recebeu do Senhor. E fala: eu quero essa verdade para minha vida. Eu quero ser liberto por esta verdade. Ainda que doa. Doa quem doer. Mas é esta verdade que eu quero viver. Amém? Por quê? Olha aqui, ó. O profeta está falando, o que Deus está falando aqui, profeta? Mas quando isso vier, isso o quê? Ele está falando já de uma grande luta, de uma grande perseguição, de uma grande tribulação que eles iriam passar na Babilônia. Numa grande espírito, uma grande aflição, aquele povo seria aflito. E Deus está falando aqui, ó. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Sabe o que aconteceu aqui? O povo pagou para ver. O povo, quando chegou o grande dia do povo sofrer, o povo padecer, eles lembraram das palavras que o Senhor havia dito através da vida do profeta. Aí o profeta foi lembrado. Aí o povo disse: ai, se nós tivéssemos acreditado. Ai, se nós tivéssemos visto
sabe, se nós tivéssemos olhado para este homem, para as palavras, ouvido as palavras deste homem e guardado e tesourado essas palavras no nosso coração, como o salmista diz, as tuas palavras, Senhor, os teus estatutos eu escondi guardado no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí tem um dito popular que diz assim, né? Quem não escuta cuidado, escuta coitado. Então o Senhor está nos orientando aqui acerca das coisas que já aconteceram e de coisas que vão continuar acontecendo. O Senhor está nos orientando aqui acerca de situações e de ocasiões que nós vivemos. Nós nos comportamos dessa forma. Nós somos como este povo. Um povo que escuta a palavra de Deus, dia após dia. Um povo que não falta a palavra, mas um povo difícil de viver a palavra, de praticar a palavra. E a minha oração nesta noite é esta: que nós não sejamos simplesmente observadores da lei, que nós não sejamos simplesmente admiradores da lei, mas que nós sejamos praticantes, que nós venhamos praticar aquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor. Que nada, nenhum tipo de entretenimento, que nenhum tipo de, de distração roube a centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Que nenhuma ação nossa roube a ação do Espírito Santo nas nossas vidas através da sua palavra. Amém? Que nada que nós venhamos pensar, fazer, venha, criar um duelo, venha, se contrapor, a ação do Espírito nas nossas vidas, a ação da palavra de Deus nas nossas vidas. Quero dizer para você que está me ouvindo aí do outro lado, o que falta para você não é a palavra, o que falta para você não é conhecimento, o que falta para você não é sabedoria. Nada disso falta para você. Nada disso falta para você. O que falta para você hoje é você se aquebrantar diante de Deus, cair de joelho diante de Deus, dizer: Senhor, meu Deus e Rei, reina sobre a minha vida, reina sobre os meus atos, reina sobre meus pensamentos, reina sobre as minhas vontades. Meu Deus e Rei, que a tua vontade seja feita na minha vida. É isso que falta. Deixar Deus ser Deus. Deixar Deus agir em nós. Deus tabernacular em nós. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo de Deus. Agora não só de maneira residente, mas também de maneira presidente nas nossas vidas. Sabe o que isso quer dizer? Deus não só reside dentro de mim e de você, mas Deus preside dentro de mim e de você. Deus reina, Deus manda, Deus governa as nossas vidas. É isso que nós precisamos. Nós precisamos disso. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu as coisas estão certas. No céu existe um trono onde o Senhor está assentado. Os anjos cobrem os teus rostos para poder se direcionar ao Senhor. Sabe o que é isso? A santidade de Deus faz com que os anjos se curvem. Com as asas eles cobrem a sua cabeça, os seus, para que eles não venham, que a luz do Senhor não venha, chocar
com a natureza dos anjos. O que está faltando para nós é exatamente esse senso de saber quem nós somos e quem Deus é. Quem somos nós diante desse Deus? Sabe o que acontece? O tempo vai passando. O tempo vai passando, nós vamos ficando incrédulos. Nós vamos perdendo o temor do Senhor. Nós vamos perdendo o senso da santidade de Deus. E o que nós precisamos fazer é isso, igreja, hoje. Nos dobrarmos diante deste Deus e dizer para Ele: Tu és Senhor e Rei da minha vida. Tu habitas nas alturas, Senhor. Tu és o Rei dos reis. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus que habita em mim. Muda a minha vida, Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. É isso que está faltando. E sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a mudar a sua vida. Deus vai começar a transformar a tua história. Deus vai mudar até o teu nome. Deus vai mudar a tua fama, a tua reputação. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar a tua história. É Deus quem muda. Porque viver um evangelho onde não existe mudança de vida, eu estou fora, eu não quero. Existem outras filosofias, existem outros estilos de vida mais interessantes do que o evangelho. Nesse sentido, faz muito mais sentido, mas não. O que me chama a atenção no Evangelho, o que me fascina no Evangelho, é o poder que o Evangelho tem de transformação de vidas, é o poder de Deus para a salvação daquele que está perdido. Só o Evangelho tem isso. Só o Evangelho é o poder de Deus, revela o poder de Deus para a salvação da humanidade. Somente no Evangelho existe este poder declarado. Somente no Evangelho. Aí quando se vive um Evangelho que não transforma, que não muda, não se vive o Evangelho. Se vive qualquer outra coisa, mas não é Evangelho. É o que Paulo vai falar. É outra coisa, não é Evangelho. Então tem muitas pessoas anunciando muitas coisas aí que não é Evangelho. O Evangelho, segundo as definições bíblicas, pode dizer para você que é o poder de Deus para a salvação do pecador. A transformação daquele que está perdido. Este é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é o Evangelho poderoso. É o Evangelho que muda a nossa direção, que muda a maneira de nós vivermos, que muda o nosso semblante, que muda, sabe, o nosso dia de pranto para um dia de alegria no Senhor. Sabe, porque a Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Sabe o que é isso? Eu não sei quais são os motivos que você tem hoje para chorar, para se entristecer. Eu sei que você tem motivos. Eu sei que todo mundo tem motivo aqui para poder se entristecer, para chorar, para lamentar. Mas eu também sei que todos aqui têm motivos para se alegrar no Senhor hoje. Porque o Senhor diz que Ele transforma o nosso lamento em baile, em festa. O nosso choro em alegria. O Evangelho não é, sabe, um convite, sabe, é o passaporte da alegria. O Evangelho não é, sabe, uma caixinha de riso. Não. O Evangelho diz que nós teríamos aflições neste mundo. O dono do Evangelho, Jesus, disse isso. Que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas calma, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta é a palavra do Evangelho. É suficiente para mudar o nosso foco. É suficiente para dizer, sabe,
eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Maior é o que está em mim do que aquilo que está no mundo, ou aquele que está no mundo. Esta é a palavra, sabe, que tem que estar nas nossas vidas. Que nós venhamos viver em nome de Jesus este Evangelho. Que nós não sejamos simplesmente telespectadores, consumidores da fé. Chega disso em nome de Jesus, igreja. Chega, está dando nojo já disso. Dá nojo de ouvir certos tipos de pregação. Dá nojo de acompanhar a vida de pessoas numa rede social. Tem pessoas que dá nojo de ficar acompanhando a vida dela na rede social. Imagina você caminhar com essa pessoa. Pessoas que já se tornaram pessoas amargas. Pessoas que militam, lutam, causas que não são delas. Todo mundo agora tem uma causa para lutar. A menina tem uma história triste de vida, é feminista, ela agora levanta a bandeirinha agora de que as mulheres agora vão ter vez. Essa causa não é sua, minha irmã. Para com isso em nome de Jesus. Essa não é a causa que nós somos chamados para lutar. A causa que nós somos chamados para lutar é a causa de Cristo. É a causa de Cristo que nós somos chamados para lutar. Nós somos contra todo tipo de preconceito na igreja. Nós levantamos uma bandeira de igualdade porque nós sabemos que assim é a realidade. Nós somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais diante de Deus. Não há diferença entre uma pessoa e a outra diante de Deus. E é isso que importa. E na nossa igreja não é admitido qualquer tipo de preconceito que quer que seja levantado. Mas essa não é a nossa causa. Essa não é a causa do Evangelho. Existe uma causa a qual nós somos chamados para lutar. E que você não se distraia com essas causas. Que você não se distraia com essas coisas. Em nome de Jesus. Todas essas coisas o Senhor vai colocar no seu devido lugar. Nós estamos diante de uma sociedade pecadora. Nós estamos diante de um mundo caído. Nós estamos diante de um mundo que é injusto. Não adianta você levantar sua bandeirinha lá não, que não vai mudar nada, meu irmão. Não vai mudar. Não vai mudar. Você não vai conseguir mudar essa realidade. Mas você pode mudar os teus olhos. Você pode mudar o teu coração. Você pode sair de trás, sabe, de uma massa de manobra que está acontecendo hoje no mundo. Você pode sair de trás dessa massa e falar, peraí, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu não quero saber o que o A e o que o B está dizendo. Eu quero saber o que o Senhor Jesus disse sobre mim. Eu quero saber o que Jesus diz sobre a minha raça. Eu quero saber o que Jesus diz sobre a minha história. O que Jesus pode fazer de mim, ou através de mim. Entende? Perca seu tempo em nome de Jesus com esse monte de baboseira que está acontecendo no mundo aí. Não entra no joguinho desse, sabe? Não seja mais um na massa de manobra. Está dando nojo de ver a nossa juventude hoje. Está dando nojo de assistir hoje. De acompanhar a vida dessa juventude hoje. Juventude mais fraca que já teve na face da terra é esta nossa hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir o conselho do Senhor. Que nós possamos parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós hoje. Que, Senhor, os nossos ouvidos sejam blindados, ó Pai, de tanta manipulação. Que os nossos olhos, Senhor, sejam, Senhor, tocados pelo Senhor. Para que nós não sejamos contaminados, Deus. Tanta coisa, tanta mentira. Tanta coisa que nós temos visto e ouvido, Senhor. Nas redes sociais, na mídia social, nas televisões, nos canais de televisão, nas escolas. Que em nome de Jesus, ó Deus, que o teu reino, Senhor. Igreja, presta atenção no que Deus está falando para você hoje. Você vai ser a pessoa que Deus vai usar para mudar a situação lá na tua escola.
O evangelho ao qual você vive, ao qual você está inserido, é o que pode mudar a situação deste país, a situação do seu bairro, da tua casa, da tua vida. Não é essas calzinhas que você está lutando aí, não. Entende? O que pode mudar alguma coisa, o que pode fazer alguma coisa é o evangelho na vida de alguém. Porque se tem alguém que é coerente nesse mundo é Jesus, é Deus. Deus faz, Deus fala e Deus faz. Deus fala que ama e prova o seu amor. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia também fala, João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus prova o seu amor, entregando o seu filho. Deus ama e Deus prova o seu amor. Deus fala e Deus cumpre aquilo que Ele fala. Que nós possamos aprender com Deus hoje. Amém? Em nome de Jesus.